O motivo desta minha gravação é uma inquietação que já vem se acumulando. Já vamos completar quase 2 anos do terceiro governo do presidente Lula. E eu tenho dito, vocês que me acompanham são testemunha, que o presidente Lula saiu do cárcere após 580 dias de uma prisão absolutamente injusta. Ele é um presidente completamente diferente daquele que entrou. Muito mais consciente, muito mais de esquerda, muito mais progressista, com uma compreensão até muito maior do significado da luta anti-imperialista. Eu disse isso várias vezes. No entanto, passados 19 meses de governo Lula III, ou do seu terceiro governo, uma série de limitações, erros, equívocos que eu tenho percebido, especialmente na política externa, na qual os meus olhos se detêm com maior atenção em função da minha concentração política, que é a área geopolítica e internacional. Eu não vou aqui entrar em detalhes. Eu tenho ficado com uma grande preocupação e tenho chegado, talvez, a uma conclusão que pode ser, talvez, precipitada, preliminar, que nós possamos estar presenciando um limite do máximo de onde nós vamos ver aonde poderíamos chegar, imaginar, presenciar esta caminhada histórica do presidente. Será que ele ainda poderia avançar ainda mais, como diziam na época do Sputnik, em 1957, os soviéticos, né? Para frente e para o alto, era o slogan da União Soviética. Será que o presidente Lula poderia seguir ainda para frente e para a esquerda, por exemplo? Ou ele já chegou no máximo de um progressismo que um social-democrata, como ele sempre foi, já poderia ter chegado? Bateu no seu teto? Por isso eu elenco 4 questões que trago para vocês aqui com muita tranquilidade, sinceridade e muito disposto a rever minhas primeiras impressões, mudá-las sempre que necessário, porque sou marxista-leninista, vocês sabem disso, com muito orgulho. Vou completar 50 anos, adepto desta maravilhosa filosofia que é o materialismo dialético histórico, que me faz reconhecer quando estou errado, fazer autocrítica quando necessário. E quero expor, então, aqui, com muita humildade, já dizendo de antemão que seguirei todas as determinações que emanarem das orientações do meu partido. Você sabe, sou um homem centralizado e não vejo a menor possibilidade de nós não marcharmos juntos com
presidente Lula novamente. Ele deve ser reeleito no primeiro turno ano que vem. Mas é sempre bom um debate fraterno. Nenhuma das críticas que apresentarei aqui são críticas no sentido de fratricidas, como se diz, né, o termo, visando, digamos assim, uma dissidência na base do governo, muito ao contrário, né? Sou o maior defensor da unidade do governo, da frente ampla do governo, apoiador da maior amplitude, aplaudi quando o presidente chamou novos partidos para a base do governo. E sou o maior defensor da construção de uma frente ainda mais ampla do ponto de vista internacional para derrotar o Império, né? Mas, em função da realização da Cúpula de Kazan, que começa nesta terça-feira, dia 22 de outubro, eu alinhavei 4 questões que eu ainda estou para ver a posição do nosso governo, já tendo em conta o cancelamento da presença física do nosso presidente, aliás, almejando a pronta recuperação do presidente a esse triste acidente doméstico sofrido. Eu, que sou 10 anos mais novo que o presidente, temo muito por esses acidentes, mas foi um grande baque para a cúpula dos BRICS, a ausência física do presidente. Bom, as 4 questões são as seguintes. O bloco dos BRICS, ele deve se expandir ou não? Qual é o seu papel? Quais são os rumos que ele deve tomar e suas perspectivas? Eu não sei exatamente qual é a concepção que o presidente Lula defende. Sabemos apenas de rumores e de alguma divisão dentro do corpo diplomático brasileiro. E fora do corpo diplomático também, entre alguns analistas internacionais, alguns mais conhecidos, outros menos conhecidos. Eu estou entre aqueles que defendem que o BRICS deve se expandir, deve se ampliar, e ele deve se tornar ou tornar-se aquilo que um dia foi, na década de 60, o MPNA, Movimento dos Países Não Alinhados, que existe até hoje formalmente, com 112, 115 países, mas não cumpre jamais o que já foi no passado, que era uma articulação de países que tinham um caráter de enfrentamento do imperialismo e que ajudaram na luta de libertação e independência de dezenas de colônias na África e na Ásia, né? Então, o BRICS hoje cumpre esse papel. O BRICS hoje é uma espécie de bloco de contenção do império e dos países subimperialistas. Do G7, são países agregados, né? Mas que são nefastos, como a França, a Inglaterra, a Alemanha, a Itália, Japão, Coreia, Austrália, etc. Me parece que a solução intermediária que Kazan irá adotar nem ingressarão novos membros plenos, nem também o bloco se fechará e ficará estagnado. Parece que serão adotados
será adotada uma solução parecida com a Organização de Cooperação de Xangai, com o estabelecimento de uma categoria chamada Estado parceiro. Não é um membro pleno, mas também não é um simples aspirante a membro, ele integra de alguma maneira, né? A OCX tem outras categorias, né? Parceiro, observador, convidado, etc., né? Então, seria muito importante que o presidente Lula e sua equipe de formuladores da política externa fossem mais explícitos no sentido de defender uma clara expansão do bloco. Pelo menos é o meu ponto de vista, mas eu confesso que não conheço essa posição e sei que existem duas correntes. O segundo aspecto, ainda dentro da questão dos BRICS, diz respeito à luta mundial pela desdolarização da economia mundial. O dólar tem ficado uma moeda perigosa, como dizem alguns analistas, alguns autores. Tem sido arriscado você estabelecer reservas em dólares. Nós podemos dar dois exemplos recentes, um não propriamente em dólar, mas em ouro, como foi a Venezuela. Roubaram ouro da Venezuela. Se bem que há algumas informações aí contraditórias que o Banco da Inglaterra parece que irá devolver, mas o ouro foi confiscado, né? Portanto, um país estabelece suas reservas internacionais, seja em ouro ou seja em dólar, deposita em bancos de alguns países, que são bancos nacionais nesses países, mas que possuem atuações internacionais, e a qualquer momento estes depósitos podem ser confiscados. Isso coloca em sérias dúvidas o sistema financeiro internacional. Mas o caso mais gritante é o caso das reservas russas de 600 bilhões de dólares, cujo metade desse valor foi confiscado por bancos europeus. E o que é mais absurdo, a aberração de tudo isso, é que esta metade deste valor, eles estão sendo os juros do rendimento desta metade, estão sendo dados à Ucrânia para financiar o esforço de guerra da OTAN e dos Estados Unidos para atacar a dona do dinheiro, que é a Federação Russa. Então, eles doam o dinheiro para a Ucrânia, que usa armamentos da OTAN e dos Estados Unidos para agredir a dona do dinheiro. Isto é gravíssimo. Aí eu fico imaginando a República Popular da China, que tem 1,3 trilhão de dólares em dinheiro, em moeda dos Estados Unidos, aplicadas em bancos estadunidenses, em papéis e títulos do Tesouro dos Estados Unidos, né? E eles estão tratando de, aos poucos, irem retirando esses valores, né? Então, em que medida os BRICS vão criar uma moeda alternativa ou não, ou vão criar uma moeda sem ser moeda em papel, né? Ou apenas uma moeda eletrônica, virtual, chamada moeda digital, ou criar outro mecanismo, né, de outro meio de pagamento, que está na pauta lá de Kazan. Parece que vai inaugurar um sistema alternativo ao SWIFT, o que isso é extremamente saudável e bem-vindo, né?
e qual a velocidade que isso será implantado. Então, eu não sei o governo, qual é a posição do Brasil sobre todas essas questões. Nós estamos empenhados, debruçados, né, no esforço para... O termo enterrar o dólar não é apropriado, porque não se quer acabar com o dólar, porque o dólar é uma moeda de um país, e cada país tem o direito de ter a sua moeda, né? Então, nada contra que os Estados Unidos tenham a sua moeda, mas o que não pode é aquela moeda se sobrepor a todas as outras moedas. O que não tem sentido é o Brasil e a Rússia, que fazem comércios direto entre si, terem que buscar comprar uma terceira moeda de um país que se propõe a ser imperialista hegemônico no mundo, para poder comerciar entre si. Fora disso, eles não podem fazer comércio entre si. Isso não está certo. Então, nesse sentido, é um malefício para o comércio internacional a existência dessa moeda. Os países devem cessar a sua completa dependência dessa moeda. Então, que o governo do presidente Lula, 3, deixe claro, né, a nossa absoluta oposição, né, a esta dependência, e que nós defenderemos firmemente a desdolarização, porque isso é um atraso, isso é um prejuízo para o mundo, para a economia mundial. A terceira questão diz respeito à adesão às chamadas rotas da seda. O nome oficial disso, na sigla inglesa, é Belt and Road Initiative, BRI, Belt and Road Initiative, Cinturão e Rota. Iniciativa Cinturão e Rota. Foi um discurso que o presidente Xi Jinping fez no início do seu primeiro mandato. Ele toma posse em março de 13. Em setembro, 6 meses depois, ele apresenta essa proposta, que é apoio a projetos de infraestruturas em todos os continentes, e isso é muito detalhado. Eu tenho um capítulo em um dos meus livros sobre política internacional, onde eu detalho com figuras e ilustrações os desenhos desses projetos, já em uma fase, já 5 anos depois, já em grande execução, em grande desenvolvimento. Isso envolve já mais de uma centena de países no mundo, mais de $1 trilhão investidos. Na América Latina, 34 países, 22 ou 23 já aderiram a estes projetos, e eles não são dinheiros jogados de helicóptero para pegue aí quem quiser, não. São dinheiros investidos a juros baixos, e, evidentemente, que o governo da República Popular da China tem todo o interesse em ver esses dinheiros de volta, não é? Não são dinheiros a fundo perdido, não é? Mas são aqueles contratos que nós sempre dissemos, são contratos do chamado ganha-ganha, os dois lados ganham. Por que a China tem todo esse interesse em fazer estes investimentos nestas rotas de infraestrutura rodoviária, ferroviária, aeroviária, aeroportos, né? Então, hidrovias, ferrovias de alta velocidade? Por que ela tem esse interesse? A China é a maior compradora do mundo, porque ela, mesmo produzindo tudo que ela necessita para si, ela não produz na quantidade que necessita.
Então, ela precisa comprar. E ela compra de todos os continentes. Estes produtos que ela compra precisam chegar em boa qualidade e em velocidade o mais rápido possível. Então, rotas são necessárias e as existentes no mundo, desde há 11 anos, não eram suficientes. Ela cria essas rotas, né? E vice-versa. Ela também é a maior vendedora do mundo. Também ela tem todo o interesse que os seus produtos cheguem ao destino em boas condições, no menor tempo possível, para, assim que forem entregues, elas possam receber os seus recursos das vendas. Então, interessa para as duas partes, comprador e vendedor, que estas infraestruturas de transporte sejam estabelecidas. Como se fosse a China um BNDES mundial, né? Um exemplo, no Brasil, há um grande sonho de nós estabelecermos pelo menos um primeiro trem de alta velocidade. Eu mudei-me para Campinas a primeira vez em 68. Morei 2 anos aqui. E a segunda vez em 77. Mas desde a primeira vez, em 68, menino, eu já ouvia falar de um trem, não usava o termo trem-bala, né? Um trem rápido que ligasse Campinas, São Paulo, Rio. Puxa, isso já vão 56 anos. E este trem nunca foi construído. Mas vou dar um outro exemplo menos bairrista, que não envolva a minha cidade, a cidade que eu moro, que eu adotei. Sou cidadão campineiro, inclusive, né? Título que ganhei da Câmara. A chamada Rota Transoceânica. O Brasil não tem saída para o Oceano Pacífico, que é o oceano que banha a República Popular da China, onde está o Mar do Sul da China. Nós não temos saída. Gostaríamos de ter, almejamos ter, seja por rodovia, seja por ferrovia. A China está disposta a construir. Devemos pegar ou largar, né? Bom, a verdade é que dos 34 países da América Latina, tem 22 ou 23 que já passaram na nossa frente e já entraram na Rota da Seda. Lula tomou posse há 19 meses. 19? Não, que 19? Nós estamos no mês 10, há 22 meses o presidente Lula tomou posse e nós não entramos na Rota da Seda. Aí vem aquela pergunta que não precisa pagar $1 milhão pela resposta. Por que nós não entramos na Rota da Seda? Se ela só traz vantagens ao Brasil. Por medo? Por pressão? Ela é ruim para o Brasil? Alguns analistas dizem que não devemos entrar na Rota da Seda. Outros dizem que nós já estamos atrasados em entrar na Rota da Seda. Este que vos fala defende isso, que já estamos atrasados, já passou o tempo, já perdemos oportunidade. Mas isso é o típico, a típica ação que nunca é tarde, né? Perdemos tempo, mas é sempre tempo de entrar, né? Agora parece que há uma movimentação. O Rui Costa, ex-governador da Bahia, parece que lidera uma comissão, foi para a China, ou está na China, ou já voltou. Mas de onde vem a pressão forte para que o Brasil não entre? Evidentemente, vem lá do norte. Ali é a pressão, né? Então, eu consigo compreender esse jogo de forças
né, a correlação de forças deve estar ainda, né, pendendo para as forças para o lado dos que não nos querem próximo da República Popular da China. Por fim, a quarta e última questão ligada a esta é a reforma do Conselho de Segurança, que o presidente Lula bateu duro, bateu firme, fez a defesa no seu discurso agora em setembro nas Nações Unidas, e já falava isso no seu segundo governo, 2007-2010. Um artigo publicado esse final de semana do Jamil Chade, um jornalista que mora em Genebra, se não estou enganado, lá na Suíça. Acho que ele é correspondente do, não sei se é do Estadão ou da Folha, é um jornalista muito respeitado, um jornalista progressista, já vi várias entrevistas dele, dá para ver que é um homem do progresso. Sem citar a fonte, ele diz que a China não vai apoiar a entrada do Brasil no Conselho de Segurança das Nações Unidas, como membro permanente. Eu fiquei desconfiado dessa informação, porque já vi em outras fontes, não o Xi falando, nem o Wang Yi, que é o ministro das Relações Exteriores, mas já vi a informação de que a China apoiaria a entrada do Brasil. Mas agora vem o Jamil e disse não. Mas por que a China não nos apoiaria? A China não nos apoiaria porque a China só vai apoiar o Conselho de Segurança membros permanentes que não sejam aliados dos Estados Unidos. Ora, se não apoia o Brasil, então a China tem a impressão de que o Brasil, então, é aliado dos Estados Unidos. O Lula nunca disse não aliado, mas também nunca disse que é um aliado. Hoje, no cenário, nós somos mais aliados da Rússia e da China do que dos Estados Unidos. Nós estamos num bloco com a Rússia e com a China. Nós não estamos no G7 com as potências mais ricas. Então, eu extraí muito isso. Eu acho que pode ter alguma razão, pode ter alguma veracidade esta informação do Jamil. Precisamos apurar, precisamos checar, precisamos estudar melhor e precisamos ver se isso de fato for verdadeiro e se a China está com este posicionamento, mais um motivo para eu, então, estar com esta preocupação das limitações, né, e que, então, nós estaríamos chegando no máximo, né, digamos, do progressismo da política externa e mesmo de um progressismo interno que nós poderíamos presenciar do nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pessoal, eram estas observações. Vou fazer mais vídeos temáticos específicos, como estes que vocês acabaram de assistir. Eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, em todos os canais parceiros que transmitem este programa. Se vocês puderem entrar de membro do meu canal, eu agradeço muito. Se puderem fazer qualquer tipo de doação para o meu ou para outros canais, ajudam muito o nosso trabalho. A melhor forma de nos ajudar é ser membro permanente, associado do canal, aquela contribuição mensal que nos ajuda muito. Então, essa meia horinha de nossa gravação, e eu deixo a todos um forte abraço e boa semana. Beijo. Tchau, obrigado.